Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Mais uma vez, é uma alegria poder estar aqui sendo um instrumento usado nas mãos de Deus para ministrar a vocês mais uma aula da nossa revista da Escola Bíblica, né? Escola Bíblica que está trazendo para nós aí a revista sobre as dimensões do ministério de Cristo. Nós vamos hoje dar início aí à 10ª lição, por título O Memorial da Nova Aliança, né? E se nós observarmos aqui, nós já tivemos aqui a pré-existência de Cristo, o prometido de Israel, o mundo do Messias, a encarnação de Cristo, a quinta aula, né? A humanidade de Cristo, a sexta aula, a divindade de Cristo, o tríplice ofício de Jesus, o Rabi da Galileia e, por fim, né, a última aula ministrada aí pela pastora Maria, os milagres de Jesus. Então hoje nós vamos saber um pouquinho, né, aprender um pouquinho sobre o Memorial da Nova Aliança, né? É uma aula aí da qual vai esclarecer para nós um pouco a respeito desse assunto e de talvez, né, uma das principais ordenanças aí de Jesus para conosco, que é a Santa Ceia, né, a ceia do Senhor, né, a importância da ceia do Senhor, e nós vamos abordar sobre isso, tá? Amém? Antes disso, eu gostaria que nós fizéssemos aqui uma breve oração para iniciar a nossa aula, pedindo ao Senhor aí que abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor Jesus quer nos trazer no dia de hoje. Amém? Amado Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e agradecidos por mais um dia de vida, agradecidos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ainda que à distância, unidos, ó Deus, num só corpo, a fim de aprender e compreender a Tua palavra, ó Pai. Que nesta noite o Senhor venha usar o ministro, que neste dia o Senhor venha falar aos nossos corações, abra as nossas mentes e o nosso coração para que possamos compreender a Tua palavra de maneira clara, Senhor, e que esta palavra ela venha trazer conhecimento, discernimento, sabedoria e que, sobretudo, nós possamos aplicá-la em nossas vidas, em nosso dia a dia. Essa é a nossa oração e nós desde já te agradecemos pelo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, na lição de hoje, lição de número 10, nós vamos então falar sobre o memorial da nova aliança. Amém? Então, no texto bíblico base, aliás, texto bíblico básico, né? Nós vamos fazer duas leituras, né? Uma delas em Mateus, capítulo 26, do 17 ao 21, e depois do 26 ao 30. Vamos pular aí alguns versículos e vamos para o mesmo capítulo de Mateus, dos versículos 26 ao 30. E o texto diz assim, irmãos: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dize-lhe: O mestre o mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. No versículo 19 diz assim: E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Daí nós vamos pular então para o versículo 26, mas aí ainda na sequência, na revista, o versículo 26 vai dizer: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo.
E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, amados? O texto áureo da nossa lição de hoje está lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 18, e diz assim: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Amém, irmãos? E aí a gente vai entender melhor um pouquinho a respeito desses textos, né, que nós fizemos a leitura no decorrer da aula, tá? Ah, a aula de hoje, né, nós vamos compreender as circunstâncias que motivaram, né, Judas Iscariotes e os líderes religiosos de Israel a intentar contra Jesus, tá? Esse é uma dos pontos aqui dos quais nós vamos abordar na aula. O outro é o significado da Páscoa judaica, os preparativos, os rituais, né? E nós vamos compreender a associação à expiação substitutiva, né? Realizada por Cristo na cruz, né? Ou seja, o Cordeiro Pascal, né? Não Pascual. É bom que a gente diga isso também. O Cordeiro Pascal, né? Que foi Jesus, ele substituiu o sacrifício de animais, né? Ele substituiu o sacrifício que seria nós, né? Nós é quem deveríamos morrer, nós é quem seríamos ali o sacrifício, né? Mas Cristo Jesus, em sua infinita misericórdia, né? Através do plano salvífico de Deus, enviou o seu Filho até nós, e ele foi quem morreu em nosso lugar. E por fim nós vamos entender que Jesus, ele é quem institui a ceia, né? E esta seria oferecida em memória do seu nome, anunciando a sua morte até que ele volte. Amém, irmãos? Olha só, eu fiz algumas outras anotações que não estão aí na revista dos irmãos. Nós vamos entender que na quinta-feira mais importante da história da humanidade, né, Jesus preparou a si mesmo e a seus discípulos para a sua morte. É o que nós líamos aqui no texto áureo, quando Jesus ele parte dali para o Monte das Oliveiras. Jesus já sabia, né, o que estava por vir, o que aconteceria com ele, né? Então, ele saiu de Betânia, seguiu para Jerusalém e chegou ao cenáculo pouco antes da hora da ceia, né? E aí nós temos alguns textos de Mateus 26:20, Marcos 14:17 e Lucas 22:14, né? Que é o chamado são chamados de textos sinóticos, né? Que abordam o mesmo assunto por pontos de vista, né? Dos escritores diferentes. A cidade inteira estava em festa, as ruas transbordavam de judeus alegres e diligentes a caminho do local em que comeriam o cordeiro pascal. Em meio a esse cenário levantaram-se os chefes religiosos que, auxiliados por Judas Iscariotes, arquitetaram um plano para prender o Messias. No entanto, nada aconteceu ao acaso, tudo estava previsto e determinado por Deus para aquele tempo e para aquela hora. Jesus estava prestes a terminar sua missão na terra e instaurar o Novo Testamento no seu sangue, o qual daria ao homem o direito de reatar sua comunhão com o Criador. Irmãos, isso é maravilhoso, né? É incrível nós imaginarmos que, e quando nós fazemos a leitura, principalmente do Antigo Testamento, a maneira como Deus ele se comunicava com o povo, principalmente por meio de Moisés, e como que eram, né, as coisas naquela época,
na época da lei, né, que eu quero dizer, como as coisas eram bem difíceis, né? E aqui fica até um pensamento, né, que a gente pode ter a respeito desses dois momentos da história, né? Será que o período da lei era mais difícil de se viver do que o período da graça, né, que é o que nós vivemos hoje? Porque no período da lei existia toda aquela questão, então quem estava vivenciando aquilo sabia dos riscos, né, de desobedecer a Deus, de não cumprir ali as suas ordenanças, né? E hoje nós, mesmo tendo ciência disso, às vezes fazemos. Então, só que talvez não com os mesmos ah, as mesmas consequências, né? Sabendo que a gente não sofreriam as mesmas consequências daquela época, daquele período. Mas o mais importante em tudo isso, irmãos, é nós notarmos que, na realidade, nós, tão pecadores que somos, não poderíamos ter nem acesso ao Senhor nosso Deus, que é santíssimo, né? E nós hoje conseguimos esse acesso através do seu Filho Jesus, né? Que ele veio e se sacrificou, morreu por nós. Então hoje este sacrifício é o que nos dá acesso ao Pai. Amém, irmãos? E isto é maravilhoso. É algo que nós estamos acostumados a ouvir, né? Através de mensagens, através de aulas, mas é algo que sempre deve nos impactar, né? A presença de Deus e esse acesso que nós temos ao Pai através do seu Filho Jesus. Então, por isso que nós não podemos e não devemos negligenciar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. É de fundamental necessidade, eu não diria nem de importância, mas é de fundamental necessidade para a vida cristã, um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, que é quem nos leva ao Pai. Amém? Tem aqui até uma sugestão, né, da própria revista, que para a próxima aula, nós, professores, né, que estamos aqui ministrando a aula, sugeríssemos aos alunos que assistissem o filme A Paixão de Cristo, de 2005, de Mel Gibson, né? Trata-se de um excelente recurso didático aí para vocês, né? Para os nossos alunos, é um conteúdo muito rico. Acredito que grande parte dos irmãos talvez já tenham visto o filme, já tenham assistido. O filme é antigo, mas é um filme muito forte que retrata muito próximo ali o que foi, né? Os momentos de Jesus ali que antecederam, né, a sua crucificação, enfim, todo aquele momento ali que Jesus passou, apontando para nós o seu amor através desse sacrifício, né? E o filme ele é muito forte, ele tem cenas fortes, então talvez para quem não não tem muito tem uma certa sensibilidade, talvez o filme seja até um pouco forte, mas enfim, quem puder assistir e quiser assistir e ainda não tem assistido, ou se você já assistiu e tem desejo de assistir novamente, fica aqui a sugestão, a recomendação. Amém, irmãos? Vamos à palavra introdutória que diz assim: nesta lição abordaremos os fatos que imediatamente antecederam a consumação do plano redentivo. Consideremos, pois, que os peregrinos judeus, naquela ocasião, dirigiam-se a Jerusalém para celebrar a Páscoa, ou seja, para comemorar a libertação de Israel do cativeiro egípcio, o que a gente falava sobre, né, no nosso texto lá bíblico básico, a festa dos pães asmos, né, que é uma tradição judaica. Vale ressaltar, inclusive, que na metade dos evangelhos, Jesus voltou sua face para Jerusalém, né, a fim de levar sua mensagem ao centro político e religioso da época. As autoridades romanas sabiam que os peregrinos ressentidos com a ocupação romana poderiam explodir em seus sentimentos nacionalistas e começar um levante. Os soldados tinham ordens para atacar ao menor sinal de perturbação, e os líderes judeus se sentiam responsáveis por acalmar
os peregrinos. Isso está lá em Mateus 26, do 3 ao 5. E eu vou ler com os irmãos rapidamente, só para a gente contextualizar aqui o que nós estamos lendo. Mateus capítulo 26, dos versos 3 ao 5, diz assim: Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Né? E nós já sabíamos aí, nós já pudemos notar através de uma das nossas aulas que trouxe, né, uma visão, uma ideia de como que era o cenário político-religioso ali no período, né, antes do nascimento de Jesus e que não, na teoria, não mudou, né, ao longo ali da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Então existia ali esse receio, esse cuidado por conta dos conflitos ali entre judeus, né, e os romanos. Tá? Em meio às tensões promovidas pelos segmentos políticos e religiosos, Jesus pressentiu que vivia suas últimas horas na terra. Assim, instituiu a ceia como um memorial a ser observado por sua igreja até o dia do seu retorno. E é uma prática que nós fazemos até os dias de hoje, né, meus irmãos? É uma prática que nós fazemos até os dias de hoje. Inclusive, no último domingo agora, nós tivemos ali o privilégio de ceiarmos juntos, né, de nos lembrarmos ali do sacrifício de Jesus na cruz. É um momento de reflexão, né, nas próprias orientações. É dito que o homem deve avaliar a si mesmo, né, examine-se a si mesmo e coma do pão. Né? Então participe deste ato, participe deste memorial que nos remete aí ao sacrifício de Jesus, à consumação, então, do plano redentivo de Jesus. Amém? Ponto 1. Os chefes religiosos procuram ocasião para matar o Messias. Cristo, ao pressentir que seu tempo na terra aproximava-se do fim, começou a falar abertamente com seus discípulos acerca dos acontecimentos que antecederiam a sua morte. O mestre falou-lhes que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus 16, 21. Vamos lá? Nós já estávamos aqui no livro de Mateus, então você só vai voltar um pouquinho. Vamos lá no capítulo de número 16, verso 21. Diz assim o texto: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E na nossa concepção humana, né, irmãos, você dizer que, olha, eu estou indo para ser morto, eu vou ser morto, é algo que não entra na nossa cabeça, né? A gente não consegue aceitar esse tipo de ideia, né? Não, mas como assim? Se você pode ficar aqui, por que você vai para lá? Né? Não coloque sua vida em risco, mas havia ali um plano que deveria se cumprir, né? Jesus ele veio para uma missão e essa missão precisava ser concluída, né? E ele ali pressentindo que essas coisas iriam acontecer. E aqui novamente é interessante a gente relembrar, né, irmãos, que Jesus na condição 100% Deus, ele já sabia disso, né? Já sabia das coisas que iriam acontecer. Né? Então ele pressentia. E Jesus 100% homem, depois, um pouco mais à frente, nós vamos ver que lá no Getsemane, Jesus ele passa ali por momentos de extrema aflição, né, ao ponto de que seu suor eram como gotas de sangue, né? Então
nós podemos observar aqui, mais uma vez, Jesus 100% Deus, né? E 100% homem, né? O homem que inclusive pede ao Pai. Olha, Senhor, meu Pai, que se possível, passa de mim este cálice, né? Mas que em tudo seja feita a tua vontade, né? E a vontade de Deus era que este plano de salvação se concretizasse, fosse concluído até o fim, que foi, obviamente, com a morte, né? A crucificação, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Jesus, com tais declarações, preparava seus discípulos em relação às suas anteriores e repetidas predições. O Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E aí tem algumas referências bíblicas, como Marcos 9:31, 10:34, Lucas 9:22 e Lucas 18:33. Depois, se você quiser, você pode dar um pausezinho aqui no vídeo, né, e anotar as referências. Ou a gente também, depois, a nossa equipe de mídia pode colocar as referências bíblicas citadas na descrição do vídeo, tá bom, meus irmãos? Então, nós vamos agora ao ponto 1.1. Nós vamos falar sobre os fatores que motivaram a perseguição. Né? Nós podemos citar alguns fatos que despertaram nos chefes religiosos da época um ódio implacável em relação a Cristo, um imenso desejo de vingança. As suas últimas pregações de exortação e reprovação aos líderes religiosos. Nós vamos ver aqui duas referências bíblicas, né? Uma em Mateus 23, do 14 ao 33, mas nós não vamos ler todo esse texto. Nós vamos para Marcos, então, no capítulo 8, no versículo 15. Você pode abrir aí comigo? Marcos 8, versículo... Aliás, Marcos 9, desculpa. Marcos 9, versículo 31. Diz assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e, morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Né, irmãos? Porque, assim, hoje, né, inclusive se nós fizermos essa leitura uma ou duas vezes, você entende perfeitamente. Olha, vou ser entregue aos homens, mas eu vou morrer e vou ressuscitar. Hoje, talvez para nós seja fácil compreender o texto, mas se nós estivéssemos convivendo, e aí eu faço você refletir um pouquinho, de repente você idealizar aqui uma situação idêntica, né? Alguém chegar em você e falar assim: olha, eu vou ser entregue para as autoridades ou para alguém aí e eu vou morrer, né? Mas eu vou ressuscitar porque eu vou ser salvo, né? E tal. Isso não me parece muito normal, muito natural ou de fácil compreensão, né? Para nós hoje, vendo toda a história de Jesus e por meio da nossa fé principalmente, nós compreendemos isso. Mas se fosse nos dias de hoje, talvez nós também, né, ficaríamos ali como os discípulos, né, sem entender essa palavra e com receio de interrogar, né, porque, né, se a gente for lembrar, por exemplo, da passagem quando Jesus ele fala para os seus discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, né, e os discípulos ficam ali entre eles, ué, mas como assim o fermento dos fariseus e tal? E aí Jesus repreende eles, fala assim: até quando eu vou ter que andar com vocês? Vocês não entendem o que eu falo, né? Então é mais ou menos por aí, meus irmãos. Havia esse receio por parte dos discípulos aí. E eu gosto de mergulhar na história, me colocando no lugar deles, né? E talvez eu agiria aí da mesma forma, né? Não é algo normal, não é algo natural. Talvez
mais próximo que a gente possa chegar disso é quando algum amigo, alguma pessoa próxima de nós é, aceita, né, reconhece um chamado missionário, por exemplo, e vai atuar em algum país onde ele, por exemplo, corre risco de vida, né? Talvez ainda assim isso não faz muito sentido para a gente se a gente tentar enxergar a partir da nossa ótica humana, né? Precisamos tentar compreender isso com a nossa fé e com os olhos espirituais. Dessa forma é possível nós compreendermos este propósito. Amém? As curas e os milagres que ele operava. Né? Nós temos aí ainda em Marcos, agora no capítulo de número 10, aproveitando o texto o livro de Marcos, nós temos lá Marcos 10, versículo 52, que diz assim: E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E não só a questão dos milagres, né, as curas e os milagres que Jesus operava, era um dos motivos para a perseguição, porque era nítido ver o poder de Deus se manifestando através do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu entendo que entre os chefes religiosos ali da época havia havia uma inveja, né? Talvez um grupo ali sentia uma inveja, talvez um outro grupo ali poderia discordar totalmente, achar que aquilo ali tudo era uma grande mentira, né? E por isso, né, criavam, né, para si ali razões, motivos para tentarem então condenar a Jesus, né, e levá-lo preso. Motivo para poder persegui-lo. Um outro ponto, a ressurreição de Lázaro, né? E aí está lá em João, vamos lá, João capítulo de número 11, versículos 43 e 44. Vamos ler? Vamos lá. João capítulo 11, versículo 43 e 44. Diz assim: E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Aí diz assim, o versículo 45, ele não está citado aqui, mas diz assim: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, né? Ou seja, começava a incomodar, né, as pessoas. Mas quem que é esse homem aí que está fazendo milagre, está ressuscitando pessoas? Onde é que já se viu, né? E isso, irmãos, nós já tratamos disso, né? Não só para aquela época, mas para os dias de hoje também, né? E aí a gente caindo aí um pouquinho para o lado de missões e das coisas que nós já abordamos em outras ocasiões lá na igreja mesmo, nós trazendo, nós levando aos irmãos ali informações do campo missionário. A Bíblia em si e o Evangelho, o cristianismo, ele é uma ameaça, né, aos governos políticos, inclusive, aos países, né, que têm predominância religiosa árabe, que estão sob um regime, como eu posso dizer, ditador, aos países que estão debaixo de uma sharia, né, uma lei islâmica, por exemplo, eles têm o cristianismo como algo ameaçador, porque o evangelho ele é libertador, né, irmãos? Ele te faz pensar, ele permite que você seja liberto de todas as amarras, né? De tudo aquilo que te prende, que te afasta do Senhor. Né? Você não é dominado por absolutamente nada, você serve ao Senhor por amor à obra dele, por amor
a sua misericórdia, o plano de salvação que ele teve para conosco. Então, por isso que o cristianismo, o evangelho e a própria Bíblia em si, ela é uma ameaça aí para os governos, não só daquela época, como nós vimos, né, das autoridades ali religiosas, como para os dias de hoje também, como também nós já abordamos. A autoridade demonstrada por Jesus ao expulsar os cambistas do átrio do templo. Isto está lá em Mateus 21, no versículo 12. Vamos lá? Vamos dar uma lida? Mateus 21, versículo 12. Diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Olha só, é um momento ali em que Jesus ele vem, ele causa um, um alvoroço, né, entre as pessoas que ali estavam, e isso também incomodou os líderes religiosos, aquela postura, aquele momento ali de ira, né, do Senhor para com o que as pessoas estavam fazendo ali no templo, chamou a atenção, sim, dos líderes religiosos, e eles colocaram isso também como um dos motivos ali para então poder perseguir a Jesus. Ciúme e inveja, os chefes religiosos não cessavam de procurar oportunidades, né, que fizessem o Senhor calar-se para sempre, né? Nós temos mais um texto em Mateus, no capítulo 21, 46. Isso não está na sua revista, então eu quero ler para vocês. 21, 46, tá, irmãos? É o último versículo do capítulo 21. Diz assim: E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo porquanto o tinham por profeta. Irmãos, para vocês terem uma ideia, até os povos muçulmanos, eles viam Jesus como um profeta, né? É interessante nós fazermos menção aqui de que quando Jesus ele questiona ali os seus discípulos, né? Quem dizem que eu sou, né? Uns te chamam de profeta, outros te chamam de um agitador, né? E aí Jesus ele pergunta para os discípulos: e vós, né? Quem dizes que eu sou? E aí Pedro, né? Ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E é esse o nosso pensamento. Esta é a pessoa de Jesus, né? É muito interessante a gente abordar isso para que no nosso coração nós mantenhamos, né, esta certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou por nós. Amém? Acho que ficou claro aqui, né, irmãos, o ponto 1.1, os fatores que motivaram, então, a perseguição a Jesus. Ponto 1.2, o plano oculto. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, certamente os mais influentes membros do Sinédrio, reuniram-se furtiva e extraoficialmente na casa do sumo sacerdote, ou seja, uma reunião fechada ali, né, de última hora, portas fechadas, talvez nós poderíamos usar esse termo, para planejarem um modo de fazer Jesus desaparecer do cenário. No entanto, irmãos, era necessário que se usasse de cautela para não alvoroçar a multidão, e principalmente os seguidores de Jesus, né? Dessa forma, eles decidiram esperar o término da festa da Páscoa, né? Ou seja, bom, vamos dar uma segurada aqui, porque o cara tem aí uma admiração do pessoal, e se a gente fazer isso aqui vai pegar mal, né? Então a gente já vê aqui até uma ação ali, um cuidado político, né? Para que as pessoas não os vissem também com maus olhos. Olha só, estão prendendo a Jesus, né? E aí ia causar aquele burburinho, né? Aquela confusão. Imagina só o que não aconteceria.
Se naquele momento, talvez, eles tivessem sido ali avançado ali com o plano, né, de prender a Jesus, talvez o povo, né, as pessoas, os seguidores ali saíssem em defesa de Jesus. Porque mais à frente, quando Jesus ele é preso, né, e aí já avançando aí as etapas para a gente poder fazer uma comparação, quando Jesus, quando Pilatos, né, pergunta ali a, a multidão, né, se eles querem que livre a Jesus ou a Barrabás, a multidão escolhe a Barrabás, né? E se não fosse, né, se as coisas acontecessem ali antes, talvez, né, a multidão sairia em defesa de Jesus, até pela situação, pela condição ali que se apresentavam a multidão que seguia a Jesus. Certo, meus irmãos? Dessa forma, então, eles esperaram o término da Páscoa, quando certamente muitos dos visitantes, né, e estes que seguiam a Jesus, já teriam se retirado de Jerusalém. Ponto 1, ponto 2, ponto 1, nós vamos falar sobre Judas Iscariotes, tá? Ao que tudo indica, Judas nutria pensamentos perversos em relação ao mestre. Havia algum tempo, João 6, nos versículos 70 e 71. Vamos lá? Então diz assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Que forte, hein, irmãos? É forte, né? A repreensão que recebera de Jesus quando reprovou a mulher por ungir-lhe os pés com um unguento caro pode ter aguçado seus sentimentos nefastos. Isso está lá em João, capítulo 12, versículos 4, 5 e 8. Vamos lá, já que nós já estamos aqui em João, vamos lá um pouquinho mais à frente, no capítulo de número 12, versículos 4 e 5, e depois nós vamos pular para o versículo de número 8. Então vamos lá. O versículo 4 diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E aí no versículo 8, né, vai dizer: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, né? E eu entendo, irmãos, aqui nesse texto aqui, que Jesus ele fez uma repreensão a Judas de maneira pública, né? E quando eu fazia a leitura do texto, né, para que nós trouxéssemos aqui a aula, é interessante nós lembrarmos de Pedro, né? Que Pedro, por vezes, ali foi repreendido por Jesus por algumas falas, alguns posicionamentos de Pedro, né? É interessante nós notarmos que Pedro também foi repreendido por Jesus publicamente. Mas a diferença de Pedro para Judas é que Pedro não nutriu ali um sentimento de tristeza, ou de raiva, ou de mágoa, amargura, ao ponto de que ele pudesse se vingar de Jesus, né? Pelo contrário, Pedro depois ele se torna ali um dos principais pregadores, né, da palavra, um dos principais discípulos, né? Quando Jesus então ele morre e ressuscita, e depois daquele período ele é levado aos céus, e a igreja fica ali. Então Pedro é quem meio que assume ali, né, o posto de principal nome ali dos que continuavam a pregar sobre Jesus. E no caso de Judas, nós sabemos
do fim triste dele, né? O texto bíblico também nos informa que Judas foi ter com os príncipes dos sacerdotes e ofereceu-lhes seus serviços em troca de dinheiro, né? Isso está lá em Mateus 26, 14, 16. É quando a gente sabe que é oferecido a Judas 30 moedas de prata ali para que ele entregasse a Jesus, né? As atitudes de Judas no Novo Testamento nos levam a pensar que ele tinha muito interesse em dinheiro, né? Isso ficou um pouco claro já quando a gente lê o texto. Se você, por exemplo, não tivesse lido a Bíblia toda ainda, ou toda essa história de Jesus, você tivesse ali vindo e tal, lendo, na hora que acontece ali aquela situação com o unguento, né? A mulher que ungiu ali os pés de Jesus, você já ia ficar meio desconfiado, né? Pô, esse cara aí meio estranho, né? Cara preocupado ali com dinheiro, né, com os pobres. Nossa, passa até uma impressão de que o camarada era realmente preocupado, né, com os pobres. Mas a resposta de Jesus é maravilhosa, né? Os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre me tendes, né? O texto diz, eu estou lendo aqui na versão Almeida Revista Corrigida, certo? Além disso, ele tinha acesso à bolsa com dinheiro, né? Dos discípulos. E conforme João 12,6, depois você pode dar uma lida, uma conferida lá, ele mesmo pegava algum para si, né? Ou seja, o camarada já desviava dinheiro na época de Jesus, essa que é a verdade. Alguns acham que Judas, ao trair Jesus, pensava que ele seria forçado a usar seu poder para derrotar os romanos. Outros achavam que Judas convenceu-se de que Jesus era um falso Messias. Irmãos, é quase que impossível você convivendo com Jesus. Se para nós, né, vamos dizer assim, para nós aqui, fazendo uma comparação, nós que servimos a Jesus, nós que estamos com Jesus, temos uma vida de intimidade, de comunhão com Jesus e presenciamos os grandes milagres que Jesus faz, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos, de um próximo, os testemunhos que chegam ao nosso conhecimento, não dá para você mudar assim de pensamento, de raciocínio e achar que aquilo ali é tudo uma mentira, né? Tá aí uma prova recente da manifestação do poder de Deus visível para nós todos como igreja, que é a recuperação do nosso irmão Moisés, né? Depois de tudo que ele passou, o Senhor tem ali tratado, já entregou a cura. Nós recebemos notícias dia a dia da recuperação plena dele e o quanto isso nos alegra. E diante de todo esse cenário, diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje, só explica a cura do Moisés, né? Ela só se explica através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a mais pura verdade. Então, esse ponto aqui que diz, né, que ele talvez tenha se convencido de que Jesus era um falso profeta. É que talvez ele não tivesse tido um encontro verdadeiro com Jesus, né, irmãos? Fica aqui um questionamento, né? Ou talvez ele tenha se aborrecido com a atitude aparentemente descuidada de Jesus em relação à lei, ao associar-se aos pecadores e violar o sábado. Isso daqui era um cuidado dos judeus, né? Então era algo que deixava-os muito incomodados, a maneira como Jesus vivia, né? E os relacionamentos que Jesus tinha. Independente de quais tenham sido as motivações de Judas, podemos afirmar que o fato de ele ter traído o mestre foi resultado da ação de Satanás em seu coração. Bom, ninguém sabe, né, quais foram os verdadeiros motivos que levaram Judas Iscariotes a voltar-se contra Jesus. Ele continua sendo um personagem misterioso nos evangelhos, não muito conhecido por aqueles com quem andou, infiel ao seu Senhor e desprezado em sua morte, né, irmãos? Que morte triste a Bíblia relata a respeito disso, né, que ele enforcou-se.
Bom, tem um quadrinho azul, não sei se está aí na revista de vocês, eu estou com a revista do professor e eu não me lembro, acabei não pegando a revista daquela aqui para dar uma olhada e comparar, mas tem aí um quadrinho azul e eu quero compartilhar com os irmãos que diz assim: 30 moedas de prata, esse era o preço de um escravo, isso está lá em Êxodo 21:32. Também era o valor designado por lei como indenização pela morte de um escravo ocasionada pela investida de um boi. Né? Êxodo 21:32, o mesmo texto que nós citamos acima. Talvez tal quantia tenha sido oferecida como um sinal de desprezo à pessoa de Jesus. E aí nós temos mais uma referência bíblica que está lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 15. 26:15. Diz assim: E disse: Que me quereis dar? Eu vou te entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Meus irmãos, eu inclusive quando estava preparando aqui a aula, eu dizia para Keila, né? A gente lê um pouquinho antes, né? Que Judas ele tinha acesso à bolsa, né? De ofertas ali dos discípulos e que ele tomava algum para si, né? Ele mesmo pegava algum para si. E, irmãos, pela desvalorização, né, que é dada a essas 30 moedas de prata, será que o que ele pegava para si já não era mais do que o que lhe ofereceram para entregar a Jesus? Fica aqui mais um questionamento, algo a se pensar. Amém, irmãos? Bom, nós vamos agora ao ponto 2 e eu só vou introduzir aqui o ponto 2 porque nós já passamos aí de 50 minutos de aula. Uau, passa rápido, né, irmãos? O ponto 2 diz assim: Era costume dos judeus devotos participarem da Páscoa em Jerusalém. Dessa forma, Jesus, que se achava em Betânia, mesmo ciente do que lhe haveria de acontecer, subiu até a cidade, pois sabia que seu tempo estava próximo. Né? Nós já falamos sobre isso, né? É interessante notar que Jesus ele sabia da sua missão também. Ele sabia o que o esperava ali em Jerusalém, e mesmo assim ele seguiu em frente. Bom, meus irmãos, então nós vamos ter aí o ponto 2.1, que são os preparativos da última ceia. Vamos falar também da Páscoa judaica, os rituais, a celebração da Páscoa, o traidor é identificado, e aí o ponto 3, que é depois em memória de Cristo, até que ele volte. 3.1, isto é o meu corpo que por vós é dado. E o 3.2, que é este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Mas esses tópicos todos aí vão ficar para a próxima semana, meus irmãos. Na próxima semana, então, nós voltaremos aí para concluir a lição de hoje, que já deu para ter aí uma breve perspectiva, né, do memorial da Nova Aliança. Falamos um pouquinho aí sobre os chefes religiosos, né, procuravam ali uma ocasião para matar a Jesus, os fatores, né, que eles julgavam ser convenientes ali para que perseguissem a Jesus, o plano ali de captura de Jesus, né, e falamos também de Judas Iscariotes, quem era Judas Iscariotes, o traidor. Na próxima semana, então, nós voltamos aí com o ponto 2 e 3 e a conclusão da nossa aula. Tá bom, meus irmãos? Né, como de praxe, vou pedir para você não se esquecer de deixar o seu likezinho aí, deixar o seu comentário desde já, se houver alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, algo que você queira acrescentar, deixa aqui nos comentários, participa com a gente da aula dessa forma, né? Nós ainda estamos aí nesse processo de aula à distância, mas em breve estaremos juntos novamente, mas enquanto isso não acontece, então que você participe conosco, não seja tímido,
Deixa ali seus comentários, seus questionamentos, suas dúvidas, porque eu tenho certeza que a nossa equipe de mídia vai levantar ali todas as suas dúvidas e se encarregar de levar até os nossos pastores, ou eu mesmo posso, dentro da minha capacidade, responder aos irmãos qualquer questionamento acerca da lição, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa aí o sininho aqui embaixo para você não perder nenhuma notificação dos próximos cultos, né? Quinta-feira, às 20 horas, teremos o nosso culto de oração presencial e online, né? Então esteja presente conosco. No próximo domingo, novamente, o culto culto da família, às 9 horas da manhã, também presencial e online. E aí, na próxima terça-feira, nós iremos concluir a lição de número 10. Tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe em nome de Jesus e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Amém?